Vamos lá então, vamos abrir coletiva com Tito, pré-jogo contra o Ituano pela 8ª rodada da Série C. Tito, bom dia. Vamos começar falando sobre a importância desse jogo, né? É um jogo de quinto aí contra sexto, a poucos pontos de saída, a zona dos 8, mas ao mesmo tempo bem perto dos líderes se ganhar. Como é que vocês estão se preparando para esse momento? Bom dia. Estamos nos preparando da melhor forma possível. Sabemos que temos que pontuar na competição, até porque está todo mundo muito próximo, né? Se você perde, você já desce lá para baixo, se ganha, você sobe lá para cima. Então, acho que é sempre importante pontuar. E sobre a preparação, estamos nos preparando bem, tem uma semana cheia aí e estamos dando o nosso melhor. O Maringá Futebol Clube vem numa sequência um pouco diferente daquilo que o torcedor estava acostumado. O Maringá vem numa sequência de 4 jogos sem vencer, somando Série C e Copa do Brasil. Como está sendo trabalhar isso dentro de campo, até por conta da... Sempre quando falam assim, quando o Maringá ganha, o louro é de todos. E quando perde, sempre cai alguma crítica sobre a defesa. Como está sendo trabalhar essa questão na cabeça, principalmente você que é o jogador de defesa? Acho que, assim, estamos passando por uma fase atípica, né? Mas normal no futebol. E como a gente veio de 13, 14 vitórias, se eu não me engano, sem perder, né? 13, 14 jogos sem perder. Estamos passando por, acho que 3 jogos sem vencer. Mas acho que não foram maus jogos. Infelizmente a vitória não veio. Mas, eu acho que é normal no futebol e temos tudo para reverter essa situação. Tito, bom dia. Era esperado uma vitória contra a equipe do Anápolis, até pela condição do Anápolis na classificação, né? Em último colocado. E o time não fez um bom primeiro tempo, né? Depois melhorou, infelizmente sofreu o gol de empate. Fala-se muito em cansaço e desgaste do jogo pela Copa do Brasil. Realmente vocês tiveram um desgaste maior naquela partida da Copa do Brasil? Tivemos por ser 2 jogos curtos, né? O jogo antes do Atlético, qual foi? Botafogo da Paraíba, tivemos pouco tempo para descansar, aí já foi o jogo do Atlético, e em seguida o Anápolis. Questão de viagem, tudo, acho que o cansaço pesou um pouco também. Tito, Maciel para a CB. Jogar com equipes paulistas, normalmente tem uma dificuldade, né? Equipes normalmente muito bem montadas. Vocês jogam contra o Ituano. Pelo sistema do Maringá jogar, é inevitável ficar no mano. Hoje, me parece que foi passado algum vídeo, quais os cuidados, e principalmente o setor defensivo, deverá tomar contra essa equipe do Ituano? É uma excelente equipe, né? Como você falou, as equipes paulistas sempre são muito fortes. Sobre a questão da gente sempre estar ali no mano, acho que a gente está bem adaptado. Somos contratados com características para jogar da forma que o Maringá joga. E eu acho que o time está bem treinado, bem adaptado. Então temos o resto da semana aí para trabalhar e vamos ver a melhor solução possível. Sim, todo jogo tem que ter um cuidado especial, né? Como falei, precisamos pontuar. Todos os jogos precisamos pontuar, porque se você ganha, você vai lá para cima, você perde, você vai lá para baixo. Então todo jogo tem que ter esse cuidado especial, independente da equipe. Bom dia. E nos últimos jogos tem sido mais escasso, a gente não tem percebido essa ousadia dos zagueiros de tentar um gol. O que é isso? É uma alteração na determinação tática? Para mais? Não, acho que... Não, acho que o Maringá, da mesma forma que jogou o Paranaense, está jogando a Série C e vem jogando esses últimos anos aí, da mesma forma. Acho que vai mais do jeito que a gente marca, o atacante que a gente marca. Muitas vezes a gente marca um atacante que vai buscar a bola muito próximo do gol. A gente já está lá às vezes e participa. Mas às vezes ele fica mais lá atrás, a gente tem que ficar lá para marcar, como é individual. Essa presença do sistema defensivo na zaga adversária depende muito de como se comporta o adversário. Sim. Se aquele atacante que você tem um destino marcado e o bolado da Alemanha, você também não vai.
Mais ou menos isso. E a questão da bola parada, né? Normalmente, os gols que você falou aí saiu mais em bola parada. Nada de entendeu? E eu fiz um gol agora, também na Série C. Acho que não teve outro gol de zagueiro, né? Mas, acho que pela forma do jogo e tal, pelo que vem acontecendo, mas o time tá... Ô Tito, de uns jogos para cá, a missão de vocês parece ter se tornado mais difícil. Isso porque o adversário, obviamente, tem estudado mais o Maringá, tem utilizado o goleiro quase como um goleiro linha no salão, sempre colocando aquelas bolas direto para o atacante no mano com vocês. A missão de vocês, do sistema defensivo, tem ficado mais difícil de uns jogos para cá? Eu acho que todo jogo é difícil, né? Não sei se de jogos para cá, mas acho que todo jogo é difícil. Quando a gente pega um goleiro que realmente tem qualidade com os pés, dificulta um pouco. Mas nada que fuja do normal, do que a gente está acostumado a fazer. Eu acho que, tipo assim, às vezes pegamos um goleiro com qualidade nos pés e dificulta, mas nada que fuja do normal. Fechou, Tito. Tá liberado. Valeu. Muito obrigado. Vamos lá com o Ivan, então. Campanari, Castilho ainda de repouso, alguns dias. Então o Ivan vai estar à frente do time no domingo e hoje à disposição. Ivan, Cláudio Viola, bom dia. Bom dia. Quase metade da primeira fase da competição. Os resultados até agora verificados determina, em relação à comissão técnica, uma mudança nos planos? Sim, porque quando a gente começou a competição, era a voz corrente que era para se manter no campeonato, na Série C. E agora, a essa altura do campeonato, ainda é isso ou já se vislumbra uma subida para a Série B já a esta altura da competição? Claro que ainda sem terminar a primeira fase. Bom dia a todos, um prazer estar falando com vocês. Realmente temos oscilado dentro da Série C, assim como foi no início do Campeonato Paranaense. Também tivemos uma oscilação ali na partida de Cascavel e depois Paraná. Realmente estamos enfrentando uma oscilação, isso é normal. Como eu disse, as esferas que trazem do jogo, elas têm aparecido de uma maneira mais forte, igual vocês comentaram aqui da parte física, nós comentamos outro dia da parte tática, da parte técnica e da parte mental. Então, nós precisamos fazer alguns ajustes aqui dentro e, juntamente com o professor Castilho, juntamente com a comissão técnica, nós traçarmos uns novos planejamentos para as próximas semanas, próximos jogos, desafios, para nós não sermos surpreendidos, não estarem ocorrendo erros que ocorreram nessas últimas partidas, para a gente estar sempre em evolução e cumprir aquilo que é o grande objetivo da temporada, que realmente é o acesso, sabemos da dificuldade, mas estamos trabalhando fortemente para acontecer. Ivan, bom dia. Como é que está sendo nesse momento para você ficar à frente do time, né? E o que você pode dizer para a gente do Castilho também? Bom dia. Substituir o Castilho é impossível. Eu acredito que todos vocês conhecem, até melhor do que eu. Estou há 2 anos com ele, mas é um ser humano incrível. Realmente, eu falo que não é nenhum amigo, mas tratamento até de pai, pelo cuidado, pelas projeções na carreira, pela maneira como ele trata cada um aqui dentro. O Castilho é um cara muito especial e substituir ele é impossível, então eu tento da melhor maneira dar sequência no trabalho dele, nos tipos de conversa que ele gosta individual com os atletas, coletivamente também nós damos, né, essa sequência desses ajustes para a gente estar corrigindo e da melhor maneira possível estar representando ele, porque ele também está preocupado e a gente sabe que cabe a nós entregar uma parte mais detalhada para ele, tanto a minha parte como auxiliar técnico, os meninos da análise, a parte física, para a gente tá dando esse suporte para ele, para gerar mais um equilíbrio, ele ficar mais tranquilo e a gente conseguir tocar aqui dentro. Ivan, já que você falou dessa questão de ser insubstituível, você chegou para o Maringá Futebol Clube para a temporada de 2024, ainda no final de 2023, como você destacou. E você substituiu o Castilho nas outras vezes, de maneira na qual o Castilho cumpriu suspensão e dessa vez está sendo por motivo de doença. Como está sendo tratar essa questão com os atletas, deles olharem na beira do campo e verem que não tem o Castilho ali, justamente por conta da situação? E queria também que você comentasse sobre como você avalia o desempenho da equipe do Maringá nesses últimos jogos, contra o Atlético Mineiro e Anápolis, e o que foi corrigido com os atletas. Certo. Então, essa parte do Castilho, como eu disse, é difícil a presença dele aqui.
Isso o clube inteiro sente, desde a parte das cozinheiras até a parte do campo. Os atletas têm essa proximidade com ele. O Castilho se dá muito bem com todos aqui dentro. Para mim é uma das maiores virtudes dele, a gestão de pessoas. É impressionante o tratamento dele. E eu tento da melhor forma passar confiança, passar palavras positivas para os atletas, tudo aquilo que ele faz no dia a dia para estar suprindo essa parte. E já no decorrer da competição, como eu disse, essas oscilações ocorrem, até mesmo por causa das esferas. Até comentei no último jogo que chamou um pouquinho a atenção da parte mental, mas também me chamou depois a parte técnica e tática, também a parte física. Então é difícil você falar que é uma coisa só, que é um fator só. Então a gente precisa levantar essas questões para saber se é da parte física, se os jogos encavalados, um atrás do outro, se foi da parte tática, se foi da parte técnica, né, da parte mental, como que está associando os atletas a essas partidas que não vêm a vitória, para a gente estar trabalhando tranquilo. A gente até comenta aqui dentro que na vitória você trabalha, na derrota você tem que trabalhar muito mais ainda. Então é a nossa resposta para vocês, para a torcida e para os atletas também, dar continuidade naquilo que a gente vem fazendo desde o dia 28 de novembro, que vai acontecer as oscilações, mas que a gente não pode deixar de acreditar naquilo que a gente vem fazendo, se ajustar, se adaptar, entender a competição, para a gente não estar sofrendo tanto essas oscilações. Ivan Maciel para a CBN, prazer em falar com você. Eu costumo dizer que sempre quando você e o Castilho trocam informações, saem coisas boas no decorrer da partida. Você não terá o professor ao seu lado no jogo de domingo. Há uma comunicação, está tendo uma comunicação agora, haverá uma comunicação durante o jogo e do time, né? Vamos falar do Ronald que volta, do Bulga, que é dúvida, a falta também do artilheiro, Matheus Moraes. Faz um pacote para a gente aí. Certo. Essa parte do Castilho, todo treinamento, eu sempre passo um feedback para ele, de pontos positivos e negativos, daquilo que a gente testou, daquilo que foi válido ou não, para ele estar ciente. Então, toda a ação que a gente faz aqui dentro, ela passa pelo Castilho. Então, aval do Castilho, depois do Thiago, depois da comissão. Nisso a gente vai acertando. Então, o Castilho está ciente de tudo que está acontecendo, também da volta, né? Hoje o Ronald se encontra em transição. Então, hoje o Ronald não está apto a uma partida de 90, 100 minutos, ainda mais na intensidade de jogo da nossa equipe. Então, acredito que o Ronald tenha condições aí de 30, 40 minutos bem feitos, tá? Também para a gente não estar acelerando o processo e vir novamente uma lesão. Então, ele está sendo bem direcionado ali na parte fisiológica. E na questão do Matheus Moraes, é o nosso artilheiro no ano, na temporada. Tem feito alguns jogos, tem oscilado, mas é um garoto que tem uma maturidade, na parte que a gente fala do atleta e do homem. É um garoto que está tomando alguns passos importantes nesse ano, e isso está gerando uma maturidade, um entendimento para ele, e vai fazer falta porque é o nosso homem-gol, é um cara que ali na frente tem facilidade para fazer, chama muita atenção pelo seu empenho no 1 para 1, as suas terminações são muito boas, e o momento que ele vive, né? O Matheus vive um momento aqui dentro grandioso, a gente espera que ele dê essa continuidade aqui dentro e que possa nos ajudar aí no decorrer da competição. Ivan, bom dia. São duas colocações. O time está em 5º lugar na classificação. E são 8 que passam para a fase mais aguda. Esse 5º lugar preocupa, pois sabemos que tem adversários difíceis pela frente, como Náutico, Ponte Preta, o próprio Ipiranga fora de casa. Essa 5ª colocação preocupa ou vocês estão tranquilos devido ao tempo e o número de jogos que ainda existem? E outra, já existe um pequeno tabu contra o Ituano, né? São 4 jogos sem vencer o Ituano na Série D. É falado sobre isso também, quando se trata de falar do adversário? Certo. É falado também, a gente se cobra bastante aqui dentro dos jogos que foram no passado, para a gente estar atento também a uma equipe que já conhece, a equipe do Maringá. Então, para nós aqui dentro, é ajustar essa parte, para a gente não ser surpreendido durante a competição. Nós temos um objetivo aqui, que é ficar entre os 8, depois ficar entre os 4. Então, fora de casa, nós precisamos somar pontos. Em casa, precisamos ser letal, fazer o fator casa prevalecer. E quando ocorrem essas oscilações na tabela, como o Tito disse aqui agora há pouco,
Você ganhou, você está na parte de cima entre os 4. Você perdeu, já começa a se preocupar com a parte do rebaixamento, a parte de não classificação. E até na rodada contra o Anápolis, nós estávamos a 3 pontos do 11º colocado. Então, é uma competição muito nivelada, com grandes equipes. Eu falo que a Série C desse ano é uma mini B. A maioria dessas equipes já estiveram na B e causam essa dificuldade. Então, para nós, é importante estar sempre entre os 8. Se possível, estar sempre entre os 4, para não estar nessas oscilações de 9º, 10º colocado, algo que vocês sabem que começa a atrapalhar no decorrer, né? Passa-se o tempo, começa a jogar mais pressão, tem que estar entre os 8, isso causa uma turbulência no elenco. Então, acho que para dar uns passos mais tranquilos aqui dentro do Maringá, nós precisamos sempre estar entre os 8, se possivelmente estar brigando entre os 4, para estar mais tranquilo para uma classificação que a gente sabe que é muito difícil. Encontram-se ainda 12 rodadas para disputas, então praticamente aí 36 pontos em jogo. Vai mudar bastante. Uma equipe hoje que ganha 2 jogos, ela já dá um salto muito bom. Foi aí o caso da Ponte Preta, que vem, acredito que seja a equipe que menos oscilou. O resto está todo mundo oscilando, Maringá, o próprio Londrina, né, o próprio São Bernardo vem oscilando, Guarani, né, não consegue uma reação. Então a gente vê que é importante sim estar entre os 8, se possivelmente estar entre os 4, para a gente não estar trazendo outros tipos de pressão aqui dentro. Me permita mais uma pergunta em relação ao time. Não quero que você me diga quem vai jogar, mas você tem como certa a ausência do Moraes, já comentou. Com quais alternativas você está trabalhando ao longo dos treinos? Com o Fernando, com o Júlio, com o Robertinho, só Negueb Maranhão? As alternativas que você tem para a ausência desse jogador? Tá. Ontem nós testamos algumas funções ali dentro, então para a gente não perder as nossas características do centroavante, do Moraes, algo que fosse mais próximo, mas ao mesmo tempo algo que também perturbe o adversário, que é o Ituano. Então nós já estudamos bastante, o Giovanni Góes, nosso analista de desempenho, que estuda somente os adversários, ele trouxe para nós algumas vulnerabilidades. E aí causa algumas dúvidas para nós, que hoje testar aqui novamente. Como eu disse ontem, testamos Negueba, testamos Júlio, testamos Fernando. E hoje, novamente, com o campo um pouco mais aberto, permitindo metragens maiores, a gente observar e ver quem vai se encaixar. Então, hoje eu não consigo te garantir. Mas as opções são essas. Ou a entrada do Negueba, ou a entrada do Júlio, a entrada do Fernando. Tá? E aí... Robertinho, por enquanto, na ala direita. A gente ainda tem testado também o Cristóvão e o Rafinha ali, mas mais do lado externo ali, ele mais por fora, não tanto por dentro, o Roberto. Seria mais a questão do Júlio, do Fernando e do Negueba. Beleza? Ivan, até comentava em off aqui agora há pouco, parabéns pela visão de jogo. Gostei do posicionamento agora na pergunta do Claudio Velho. E pergunto para você também. O que esperar do seu adversário do Ituano? Vocês que falaram tanto nessa questão de estudo do adversário. Uhum. O que esperar do Ituano? Um adversário que, como você disse, já conhece o Maringá do passado, obviamente. Até porque não jogam juntos, são equipes que não se enfrentam há 9 anos. E o que esperar do Ituano, uma equipe que caiu da B para C, nessa que você chama de mini Série B? A equipe do Ituano é muito forte, tanto pelo treinador Mazola Júnior, é uma equipe que joga em um ataque posicional, então é uma equipe que vai querer ser propositiva, vai querer ter a bola e as ações do jogo, então nós temos que tomar cuidado, porque é uma equipe que trabalha 5 corredores dentro do campo, então é uma equipe muito bem posicionada, muito bem escalonada, que a gente fala, então eles têm vários tipos de criações de linha de passe, tanto perto, tanto próximo, tanto distante. Então é algo que a gente tem que ficar esperto, algo que o Giovanni trouxe para nós, que é uma equipe que vai buscar ter a posse, que vai buscar esse controle, uma equipe perigosa que se projeta muito no espaço, por ter ótimos jogadores ali, né? O Osman, o próprio Neto Berola, e é uma equipe então que vai causar dificuldades, porque vai querer os espaços, ainda mais da forma como nós jogamos. Vai ser um jogo muito estudado também da parte deles, e para nós é estar ciente daquilo que eles fazem muito bem para a gente neutralizar, principalmente, igual eu te falei, essas trocas de corredores, essas projeções no espaço, para a gente não ser surpreendido.
e também para a gente causar danos neles para estar buscando pontuar novamente, né? Eu acho que essa é a parte nossa aqui no Maringá. Nós precisamos voltar a vencer. E esse jogo se torna fundamental até pela pausa dos 15 dias, que isso vai ter a abertura do mercado, vai ter o nosso time aqui com o treinador voltando, o Jorge presente, e aí a gente vai ajustar. Precisamos olhar mais para dentro do processo para estar ciente nos próximos passos aqui dentro. Fechou, Ivan. Obrigado. Valeu. Fechou? Valeu, pessoal.